E em nome do povo albertinense, iniciamos nossos trabalhos. Peço à secretária que lê a ordem do dia. Boa noite. Ordem do dia. Pauta da 19ª sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2025, agendada para as 19h30. Ata. Sessão ordinária. Ata da 18ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Albertina, Estado de Minas Gerais. No dia 1º de dezembro de 2025, às 19h30, nas dependências do prédio Sebastião Facanali, realizou-se a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, presidida pelo senhor Odair José Furlaneto, presidente da Câmara, e secretariada por mim, Elvira Caco Calauto, secretária. Presentes os seguintes vereadores: Benedita Garcia Rafael, Carlos Alberto Monteiro, Elvira Caco Calauto, Ivan Marques Carmo, Leandro Luiz, Odair José Furlaneto, Rose Márcia de Cássia Rinco Campanhari, Tarciso Luiz e Valdir Aparecido de Lima. Havendo quórum regimental, o senhor presidente abriu a sessão pronunciando as seguintes palavras: sob a proteção de Deus e em nome do povo albertinense, iniciamos nosso trabalho. Na sequência, foi solicitada à senhora secretária a leitura da ata da sessão ordinária da 17ª sessão de 2025, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia estavam em pauta os seguintes assuntos: requerimento número 8 de 2025. Requeiro a criação de uma comissão temporária com a finalidade de acompanhar e averiguar as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria de Justiça da Comarca de Jacutinga, constantes no ofício número 147 de 2025, referente à reforma do telhado, calhas e toldos do prédio da Câmara Municipal, bem como a aquisição e instalação de 3 aparelhos de ar-condicionado para a sede do Legislativo, conforme denúncia anônima recebida pela Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais. Após fase de discussão das proposituras propostas para esta sessão ordinária, o requerimento número 8 de 2025 foi aprovado pela unanimidade do plenário da Casa, 8 votos a 0. Em seguida, o senhor presidente, em conformidade com o artigo 62 do Regimento Interno, declarou criada, por meio da portaria número 16 de 2025, a comissão temporária destinada a apurar o desaparecimento de bens patrimoniais da Câmara, atendendo o parágrafo 2º do referido artigo, nomeou como membros da comissão os seguintes vereadores: Carlos Alberto Monteiro, Elvira Caco Calauto e Tarcísio Luiz. Nos termos do artigo 63 do Regimento Interno, os membros da comissão deverão reunir-se para eleger o presidente e o relator, bem como deliberar sobre os dias de reunião. A comissão terá prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, para a conclusão de seus trabalhos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Elvira Caco Calauto, secretária, após realização da chamada final, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os nobres vereadores presentes a esta sessão. Albertina, 1º de dezembro de 2025. Senhor presidente, eu acredito que
Aqui precisa ter um... Não precisa ter uma correção aqui, que é Correção. apurar desaparecimento. Isso. E não é isso que é a sentido da comissão. Então precisa restituir aqui no coisa. Correção Vou fazer a correção na ata aqui. Coloco em discussão a ata 018/2025. Coloco em votação a ata 018/2025. Aprovado. 8 votos a 0. Ofícios. Ofício do Gabinete número 305 de 2025, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 74 de 2025. Ofício do Gabinete número 306 de 2025, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 73 de 2025. Ofício do Gabinete número 307 de 2025, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 75 de 2025. Ofício do Gabinete número 310 de 2025, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 76 de 2025. Ofício do Gabinete 320 de 2025, encaminhando o projeto de lei complementar número 12 de 2025. Ofício do Gabinete número 322 de 2025, encaminhando os projetos de leis do Executivo números 77 e 78 de 2025. Ofício do Gabinete 323 de 2025, solicitando urgência e emergência na votação dos projetos de leis do Executivo números 77 e 78 de 2025. Ofício número 183 de 2025, justificativa de ausência de sessão solene do vereador Carlos Alberto Monteiro. Senhor Presidente, venho por meio deste, na qualidade de vereador desta Casa Legislativa, Carlos Alberto Monteiro, apresentar justificativa formal pela minha ausência na sessão solene convocada para o dia 12 de dezembro, às 19 horas. Informo que, na referida data e horário, já possuo compromisso médico previamente agendado, o qual não pôde ser alterado. Tendo em vista que a convocação desta sessão extraordinária foi comunicada com apenas 48 horas de antecedência, impossibilitando a reorganização dos meus compromissos pessoais para garantir a presença. Ressalto que conheço a relevância institucional da sessão solene e peço sinceras desculpas aos nobres colegas vereadores e à população de Albertina, pois não é de meu costume ausentar-me de eventos oficiais, especialmente de tamanha importância para esta Câmara Municipal. Solicito que seja levado a presente justificativa ao plenário e que o secretário fizesse a leitura. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Carlos Alberto Monteiro. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu acho que hoje não tinha nem a necessidade de estar lendo esse ofício, porque esse ofício eu protocolei ele bem antes da reunião solene, e ele estava direcionado à reunião solene. Então, eu acho que essa casa, no mínimo, ela tinha que ter o respeito ao novo vereador e ser lido no dia da reunião. Então, eu acho hoje um ato muito inútil a leitura de hoje, como da mesma maneira o senhor teve 420 dias para organizar uma agenda, para fazer uma sessão solene e marcou em 48 horas, onde algumas pessoas foram convidadas antes até dos vereadores, que eu tive contato com algumas pessoas que já foi convidado na quarta-feira e o senhor passou na quinta-feira. Então, hoje eu vejo muita desnecessidade de estar lendo esse ofício. Muito obrigado, senhor presidente. Pareceres e projetos de leis para votação. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 74 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 74 de 2025, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei 074/2025. Coloco em votação o projeto de lei 074/2025. Aprovado. 8 votos a 0.
Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 12 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei complementar número 12 de 2025, que altera o inciso 1º do artigo 203 da Lei Complementar número 77, de 2 de outubro de 2017 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 012/2025. Coloco em votação o projeto de lei complementar 012/2025. Pela ordem, Pois senhor não. presidente. Eu queria que o senhor colocasse em plenário para pedir a retirada do interstício de 10 dias, por ser um projeto de lei complementar, tem que ser feito em 2 votações. Aí, para ser feito só em uma votação. Coloco em votação o pedido de retirada de interstício do vereador Leandro. Aprovado, 8 votos a 0. Boa noite. Coloco em votação o projeto de lei complementar 012/2025. Aprovado, 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 73 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 73 de 2025, que altera a lei número 1112 de 8 de abril de 2014 e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 073/2025. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo 073/2025. Aprovado, 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 75 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 75 de 2025, que altera a lei número 1480 de 26 de setembro de 2022 e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 075 de 2025. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo 075 de 2025. Aprovado, 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 76 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 76 de 2025, que dispõe sobre a permissão de uso mediante credenciamento do espaço localizado na área da piscina municipal para a realização de atividades esportivas, recreativas, culturais, de saúde, oficinas, dentre outras, e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei Executivo 076 de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu queria constar em ata as minhas palavras. Eu vou ser contrário a esse projeto, senhor presidente, onde ele fala do credenciamento, até por causa no artigo 7º, ele fala que é para a utilização do espaço público, poderá ser permitida a cobrança de valores de serviços prestados para esses profissionais. Então eu vejo, vamos supor, ali na área onde pública, nós temos uma piscina, poderia ter um profissional num pilates, fazer um pilates ali, uma hidro, poderia ter um profissional para dar uma aula de karatê, e eu vejo nessa possibilidade desse projeto que quem vai ser beneficiado vai ser quem vai vir trabalhar. A população nossa não vai ser beneficiada, que vai poder ser cobrado. Ah, só vai ter um benefício, aí vai cobrar 70%, 80% do valor que hoje cobra uma aula. Então, eu acho que não é viável esse projeto. Seria viável esse projeto se, da mesma maneira que o Poder Executivo criou vários cargos comissionados durante o ano, se ele criasse aqui para ter os profissionais nessa área, para daí passasse para essa Câmara. Vai ter 20 horas semanais cada profissional de uma hidro, profissional do esporte, de um pilates. Daí a prefeitura pagaria por hora. Daí esse projeto vindo para cá, qualquer horário que vir, qualquer dia, eu sou a favor. Mas para cobrar da população e a pessoa usar um órgão público para ser beneficiado com uma renda, eu vou ser contra esse projeto, senhor presidente. Muito obrigado. Hidro já tem lá e não é cobrado. Coloque em votação o projeto de lei Executivo 076 de 2025. Sou contra, senhor presidente. Aprovado. 7 votos a 0. 7 a 1. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 77 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 77 de 2025, que abre crédito adicional suplementar no valor de
589.347 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 077/2025. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo 077/2025. Aprovado, 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 78 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 78 de 2025, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 253.633 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 078/2025. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo 078/2025. Aprovado, 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de resolução número 11 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de resolução número 11 de 2025, que ratifica o protocolo estatutário do Parlamento das 7 cidades sul-mineiras e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de resolução 011/2025. Coloco em votação o projeto de resolução 011/2025. Aprovado, 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de resolução número 12 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de resolução número 12 de 2025, que dispõe sobre a doação de bens móveis da Câmara Municipal de Albertina e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de resolução 012/2025. Coloco em votação o projeto de resolução 02/2025. Aprovado, 8 votos a 0. Indicações. Indicação número 102 de 2025. A necessidade de revitalização do asfalto no bairro São Gonçalo, compreendendo a recuperação da pavimentação, tapa-buracos, reposição de vias danificadas. Coloco em discussão a indicação 112 de 2025. Coloco em votação a indicação 112 de 2025. Aprovado, 8 votos a 0. Não tem problema. Boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão.